Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hangout aqui da Twizy. Meu nome é Daniel, eu sou um dos consultores aqui da Twizy e hoje eu vou conduzir um bate-papo aqui com vocês sobre a projeção de custo variável para 2017. Nós escolhemos esse tema para esse webinar justamente porque agora a gente está na reta final do ano, aí no último trimestre, e é o período onde as empresas ou já começaram ou vão iniciar aí o seu planejamento orçamentário para 2017. E o que a gente vai fazer aqui hoje é fazer uma projeção com um foco em custo variável. O porquê de escolher o custo é justamente porque projeção e acompanhamento do custo durante o ano é algo de extrema importância para qualquer modelo de negócio, né? Mas principalmente quando a gente fala de indústrias e de comércios que geralmente trabalham com margens menores, né? Tem que ter um controle muito forte da margem de contribuição. Essa projeção de custeio e esse acompanhamento se torna essencial, né, fundamental para o bom resultado da empresa para 2017. E por isso que a gente decidiu abordar isso. Tá? A gente vai trabalhar hoje totalmente dentro da solução da Twizy, tá? Justamente para a gente ganhar tempo, ganhar agilidade nessas projeções, não precisar trabalhar com planilhas e também para vocês conhecerem um pouco da ferramenta. Tá? O nosso principal objetivo hoje, por mais que a gente vá falar de custo variável, mas a gente também vai projetar receita, deduções, o próprio custo, mas o nosso objetivo final é chegar na projeção de margem de contribuição. Para quem não está muito familiarizado com esse indicador, a margem de contribuição diz o quanto da venda de cada produto da sua empresa, após pagar os impostos, as comissões, o próprio custo de matéria-prima e assim por diante, o quanto que esse produto deixa para a empresa para que você consiga pagar as despesas fixas da empresa e posteriormente gere lucro. Tá? Se você não conhece muito sobre a margem de contribuição, me envia uma mensagem aqui embaixo que depois a gente tem vídeos, artigos especificamente falando sobre ele. Tá ok? Então, nosso objetivo hoje aqui é chegar até a margem de contribuição projetada para 2017. Tá bom? Então, vamos lá. Chega de conversa e vamos trabalhar um pouco. Então, eu estou compartilhando aqui o meu ambiente aqui da Twizy para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com a empresa Campos Alimentos. A Campos Alimentos, ela é uma empresa fictícia do ramo alimentício e ela fabrica esses mix de frutas caramelizadas, cristalizadas, produtos mais fitness, tá? E a Campos Alimentos, como ela é uma indústria, o nosso ponto de partida aqui vai ser a metodologia de custo por CPV. Então, é o custo do produto vendido. É aquela metodologia de custo onde o meu produto ele é composto por matérias-primas, por insumos e tudo isso gera um custo no final. É um custo um pouco mais complexo, né? E justamente por isso a gente vai utilizar aqui a solução da Trace também para nos auxiliar. E no final eu também vou demonstrar como fazer essa mesma projeção com o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que ele acaba sendo muito mais simples, então vocês já vão entender bem a lógica aqui com o CPV. Tá? Então eu estou aqui na primeira tela do Twizy, onde eu tenho o meu dashboard de indicadores e de gráficos de desempenho. Tá? Então, na verdade, aqui a gente já está começando pelo final. Essa já é uma visão final aqui do meu orçamento, porque eu entrei aqui no Twizy, essa base da Campos Alimentos, eu já tenho concluída toda a minha projeção para 2017, que eu vou utilizar aqui como exemplo para vocês. E o próprio Twizy, conforme a gente projeta e acompanha mês a mês, ele próprio traz e ele gera esses indicadores aqui para a gente. São 5 principais indicadores aqui para tomada de decisão e uma série de gráficos também, sempre analisando o planejado, o realizado e o histórico. Mas, pessoal, eu vou voltar aqui no final, que vai fazer mais sentido para vocês eu explicar esses indicadores depois que a gente passar pelos os pontos que a gente precisa para chegar neles. Tá? Então, aqui eu já tenho a minha margem de contribuição, mas a ideia desse webinar é a gente trabalhar para chegar nessa margem de contribuição aqui. Tá bom? Então, para chegar na margem, eu preciso de 3 passos. Primeiro, projeção de receita, depois a projeção de deduções de venda e a projeção do custo em si. Então vamos começar aqui pela projeção de receita. Eu vou entrar aqui no módulo de receita do Twizy e aqui nós vamos realizar toda a minha projeção de vendas. Então a Campos Alimentos, ela vende por canais de distribuição, como atacado, distribuidores, online. Abaixo desses canais de distribuição, eu ainda tenho cada uma das minhas unidades dos meus canais, tá? E eu também tenho aqui a minha abertura de produtos.
Então eu tenho mix de frutas, frutas de amêndoa, mix de frutas com chocolate, com whey, tenho a minha série de famílias aqui e abaixo eu também tenho meus SKUs, os meus produtos em si. Tá? Então o Twizy ele separa essa projeção de vendas em canais, que é como a gente entrega nossos produtos, como a gente vende, e em produtos, que são o que a empresa vende, e no caso da Campos Alimentos é esse mix aqui de frutas. E a nossa projeção de vendas, ela parte justamente aqui de uma combinação de um canal com um produto. E nesse caso, o Twizy, para trabalhar com a projeção de venda, ele lida aqui com o volume de vendas e com o preço praticado para gerar para a gente uma receita. Tá? Então, para deixar isso mais claro, eu vou criar aqui um produto e a gente vai trabalhar com esse produto até o final para gerar a margem dele. Então, o primeiro ponto para a gente gerar margem é trabalhar a projeção de vendas. Vamos lá. Os cadastros aqui no Twizy, eles são bem simples, tá? Eu só preciso informar para o Twizy uma descrição. Então, eu vou colocar aqui que a gente vai trabalhar um mix de frutas. Opa. A gente vai trabalhar um mix de frutas com cereja. Perfeito. Está aqui o nosso mix de frutas criado. Quando eu vou criar esse mix de frutas, eu só preciso informar uma descrição, um código. Esse código eu vou falar um pouco mais para frente, mas ele é o que vai ajudar depois no processo de acompanhamento desse orçamento, a gente vincular esse meu orçamento com o meu RP. Então a gente consegue buscar essas informações diretamente do RP e trazer para cá, para acompanhar mês a mês o meu planejado e realizado. Unidade de medida, eu vou dizer que eu vendo aqui o mix de frutas de cereja por unidade. Cadê a unidade? Está aqui. Pronto. Está pronto aqui o nosso cadastro do mix de frutas. Agora eu vou combinar aqui o meu produto com o meu canal Carrefour aqui, venda em atacado, e vamos fazer a nossa projeção. Começando pelo volume. Eu vou fazer só o projetado, então eu vou dizer aqui que a gente espera que tenha uma performance de venda de 3.200 unidades até julho. Então aqui o Twizy funciona como um Excel, eu posso arrastar esses valores. E aqui a gente vai ter um pico maior de venda, a gente vai chegar a 4.000 unidades mês. Perfeito, projetado o volume, vou projetar o preço. Então eu vou dizer que eu vou vender esse mix de frutas a R$ 25. E o preço eu vou deixar ele flat durante todo o ano. Assim que eu salvei, eu tenho a minha receita. Então, vocês viram que é bem simples, tanto o cadastro quanto a projeção de volume e de preço. A projeção de volume e preço é muito importante a gente ter essa abertura, justamente para a gente conseguir depois, lá no custeio, projetar o quanto que eu vou precisar produzir, né, em termos de linkado aqui com o meu volume de vendas. Então, para quem projeta a receita fechada, então, por exemplo, eu vou vender só R$ 10.000 de mix de frutas com cereja. Fica um pouco mais complicado depois da gente aferir no detalhe a projeção de custo, porque eu não tenho volume. Tá? Então, é bem importante a gente conseguir aqui essa projeção mensurando o volume e também o preço de venda. Ok? Eu fiz manualmente aqui essa informação com vocês, tá? Essa projeção aqui de resultado do mix de frutas. Mas o principal ponto aqui, principalmente da gente utilizar aqui uma solução de orçamento, é justamente a gente trabalhar com um orçamento colaborativo. Então imagina que esse processo que eu fiz aqui, eu fiz como controller aqui da Campos Alimentos, mas o ideal para a gente ter um orçamento no estado da arte, o ideal seria que os próprios gestores comerciais aqui de cada um dos canais, por exemplo, então eu teria um gestor comercial para o atacado, para distribuidores, para online, eles viessem aqui e eles mesmos colocassem a sua projeção de volume de vendas e o preço que eles vão praticar. Claro que isso alinhado, né, às perspectivas aí de crescimento da empresa. Mas a gente enxerga muito bem isso aqui na Twizy, a gente evangeliza muito esse orçamento descentralizado, justamente porque nada melhor do que aquele gestor que vai fazer esse resultado durante o mês, né, durante o processo de acompanhamento, ele também ajudar a elaborar esse orçamento. Então, quando o gestor ele participa elaborando, né, colocando as suas metas aqui dentro do Twizy e acompanhando mês a mês esse resultado, ele consequentemente ele tem um maior engajamento com esse processo, ele se compromete mais com essas metas, tá? Então a gente é bem aqui adepto ao orçamento descentralizado. Além de poupar tempo para a controladoria, né? O orçamento é desenvolvido de forma mais rápida e também muito mais certeiro. A gente consegue aferir com maior precisão aqui essas projeções. Perfeito, pessoal. Falamos aqui de projeção de vendas, cumprimos a primeira etapa para a nossa margem.
O próximo passo é falar de deduções de venda. Então aqui eu vou projetar as minhas deduções, ou seja, tudo aquilo que assim que eu vendi, eu tenho que pagar. Então vai entrar aqui comissões, impostos, devoluções, abatimentos e assim por diante. Tá? O Twizy, para facilitar, ele já trouxe aqui a minha mesma estrutura de canal e de produto. Eu vou selecionar aqui o produto que a gente criou. E para esse exemplo, eu vou colocar aqui um comissionamento de 5%, por exemplo. Vou deixar flat durante todo o ano, só para esse exemplo. E vou colocar que a gente trabalha com 1% de devolução aqui para esse produto para o Carrefour. Perfeito. E aqui, pessoal, o Twizy ele vai começar a vincular o nosso orçamento, né? Para a gente não dar ponto sem nó. Então, o que aconteceu? Eu fiz a minha projeção de vendas, em cima disso eu coloquei minha comissão, minha devolução em percentual. E sem nenhuma forma, sem trabalhar com nenhum tipo de planilha, o Twizy ele conhece a minha projeção de venda, então ele já sabe que esse 5% aqui de comissão representa esse valor aqui, mês a mês, que vai sair lá da minha receita de venda para chegar na nossa receita líquida de venda aqui depois das deduções. Tá ok? E aqui, pessoal, o Twizy ele sempre parte a projeção da combinação de um canal com um produto e nesse caso aqui com uma dedução de venda. Então, se eu tenho comissões diferentes por produto, comissões diferentes por canal ou impostos diferentes por região e assim por diante, eu consigo chegar aqui nessa especificidade dessa projeção, porque eu combino essas estruturas para gerar aqui o nosso planejamento mensal. Tá ok? Cumprimos aqui então a segunda etapa para chegar na margem. Vamos falar agora do custo. O custo, ele é sempre o ponto um pouco mais complexo aqui do nosso orçamento, tá? Vamos começar com o CPV, o custo do produto vendido, que é uma metodologia de custeio mais comum em indústrias, tá? E para a gente projetar isso aqui no Twizy, o Twizy separa em dois módulos. Então agora eu vou trabalhar com matérias-primas e o custo variável em si. A primeira parte do nosso trabalho aqui é entrar no módulo de matéria-prima, e aqui a gente vai precisar cadastrar ou importar do RP, da contabilidade ou de qualquer planilha que você tenha essa informação aí. Agora a gente vai fazer um exemplo cadastrando manualmente. Mas aqui a gente vai precisar então colocar todos os itens que compõem os meus produtos. Insumos, matérias-primas e assim por diante. Como costuma ser uma lista bem extensa, o próprio Twizy ele já tem aqui a possibilidade de criar agrupamentos, né? Então contas sintéticas e contas analíticas aqui das minhas matérias-primas, ok? Para a gente trabalhar lá com o nosso produto que eu criei, que é o mix de frutas cereja, eu vou criar aqui uma matéria-prima que é a cereja. Então, vou criar aqui a cereja. Esse código, de novo, vai ser vinculado lá ao RP e eu vou dizer que eu compro a cereja em quilograma. Está aqui a nossa unidade de medida. Opa, quilograma. Perfeito. Salvei. Está aqui a cereja. Agora que eu cadastrei a cereja, ela é uma das matérias-primas que compõem o meu produto, eu vou dizer por qual preço eu compro aqui o quilo da cereja com o meu fornecedor. Então eu vou vir aqui e vou dizer, por exemplo, que eu compro a cereja a R$ 8,00 o quilo. Consegui uma boa negociação aqui e vou comprar R$ 8,00 o quilo da cereja. Perfeito. Depois eu vou voltar aqui e vou explicar mais algumas abas aqui da matéria-prima. Cadastramos a matéria-prima, o próximo passo é acessar o módulo de custo variável. E agora a gente vai alocar todas as matérias-primas que compõem o meu produto de venda que eu criei lá, que é o mix de frutas com cereja, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o mix de frutas com cereja, e aqui entra um detalhe importante. Tá? A gente tem um recurso aqui na Twizy que ajuda bastante, principalmente em empresas que têm uma ficha técnica um pouco mais complexa, tá? Que é o conceito de produto intermediário. Então vejam que aqui eu tenho todos os meus produtos de venda, que a gente trabalhou lá no início, que eu demonstrei para vocês na parte de projeção de venda, mas eu tenho também um produto aqui, que ele é um produto intermediário apenas, ele não é um produto de venda, que é a base do mix de frutas. Essa base aqui, ela é uma ficha técnica que ela é utilizada como base mesmo, como padrão para os meus outros produtos de venda. Então aqui sai a base de todos os meus produtos. É como se fosse o meu produto padrão, que a partir dele eu incremento alguma matéria-prima e faço outro produto. Que vai ser o caso que a gente vai trabalhar agora com o mix de frutas com cereja. Então eu tenho aqui o meu produto de venda,
mix de frutas com cereja, que a gente fez a projeção de receita e dedução. Agora eu vou fazer a composição desse produto. Então eu vou vir aqui no Twizy e vou dizer que para a gente fabricar um mix de frutas com cereja, a gente vai precisar aqui da cereja, que a gente cadastrou agora há pouco, e eu vou precisar também aqui de um produto base, que é o mix original. Então, o meu mix de cereja ele vai ser composto por um produto mix original e pela cereja. Salvei, está aqui. Agora vamos ver aqui do que é feito esse mix original. Se eu abrir aqui, eu tenho aqui o mix original, está aqui. Então, o meu produto base ele é feito de amêndoas e castanhas, de frutas secas e sementes. E adicional a isso, eu coloquei aqui no mix de frutas com cereja essa minha base e mais a cereja. Agora, pessoal, a gente precisa informar também o quanto esse produto vai consumir de cada uma desses produtos. Então, eu vou dizer aqui que para a cereja, eu vou consumir aqui 0,15. Tá? Lembrando que eu compro em quilo, tá? Então aqui eu fiz uma divisão para o nosso produto. Perfeito. Então vai consumir 0,15 aqui quilos da cereja. Do mix original, ele vai consumir uma unidade do mix original. Então, para cada mix de cereja, eu vou utilizar uma base e mais a quantidade de cereja que ela precisa. Está pronto o nosso custeio. Então, agora, se eu pegar aqui em cima, no meu agrupador aqui, na minha conta sintética, eu tenho aqui qual que é o custo de fabricar apenas uma unidade do mix de frutas com cereja, e com base lá na minha projeção de venda, então por isso que é importante a gente abrir o volume de venda e o preço que a gente vai trabalhar, justamente porque agora com aquele volume previsto, eu tenho aqui o meu planejado de custo durante todo o ano, tá? E está pronto aqui o nosso custeio CPV. Eu tenho quanto custa o produto e quanto eu vou gastar com base na minha projeção de venda atual. Vocês viram que é bem simples, né? E se eu voltar agora lá na matéria-prima, eu ainda tenho mais informações aqui para tomada de decisão. Então, com base na alocação dos meus produtos e no meu volume de venda previsto aqui, projetado para 2017, o Twizy ele consegue me trazer quase que um PCP com base no meu planejamento. Eu tenho o meu preço de compra unitário, aqui da embalagem da cereja, o quilo da cereja. Tenho aqui o volume que eu vou utilizar de cereja, com base na alocação que eu fiz lá no meu produto, tá? E com base no meu volume de vendas. E aqui ao lado, como eu sei o preço unitário, eu tenho qual vai ser o meu custo com essa matéria-prima aqui de cereja durante todo o ano de 2017. Tá? Então, o que essa informação aqui nos diz? Aqui eu já consigo, por exemplo, prever qual vai ser o meu consumo de matéria-prima e talvez negociar com o fornecedor para conseguir um preço melhor, me antecipar a essa programação aqui e conseguir trabalhar com uma margem melhor, né? Ganhar mais, ter mais resultado aqui para a empresa. Então, a projeção de custo, ela não é só importante para a gente enxugar custo, reduzir custo. Ela é importante também justamente porque ela afeta diretamente a margem e com melhor margem a gente consegue ter mais receitas para a empresa também, tá? Então, perfeito, pessoal. A gente fez um ciclo aqui de projeção. Eu, como controller, fiz a projeção de receita, deduções, custo, ou cada um dos meus gestores, né, de forma participativa aqui, o gestor de produção colocou aqui o preço de compra da matéria-prima, o gestor comercial colocou lá a projeção de vendas em volume e preço dele, e agora eu quero enxergar isso de forma consolidada. Então, eu posso vir aqui no Twizy, no relatório de demonstrativo de resultados, e agora a gente vai consolidar essa informação. Eu vou tirar aqui o realizado, a gente só tem projetado nesse exemplo, vou trazer uma análise vertical também e vou gerar um relatório. Então aqui já está pronto o nosso relatório, tá? Eu tenho aqui uma visão bem macro do resultado da Campos Alimentos. Então, a linha de receita, tiro meus impostos e as minhas deduções, chego na linha de receita líquida, tenho o meu custo, chego na minha margem projetada para 2017, mês a mês. Então, a gente está aqui com uma margem de 26%. Tá? A grande sacada desse nosso DRE aqui é justamente que aqui eu consigo fazer o drill down da informação. Então, assim como eu tenho essa visão mais macro, eu consigo chegar no detalhe, então na informação mais micro possível aqui e entender como foi a performance aqui da minha margem, por exemplo, por atacado, por distribuidor, por cada canal de distribuição meu. E se eu quiser detalhar ainda mais, eu posso expandir aqui a minha unidade de canal de distribuição e entender aqui qual supermercado, qual rede de supermercado performou melhor
e dentro ainda do mercado, qual produto que performou melhor. Então eu tenho a margem aqui do produto específico dentro de um canal específico. E isso aqui é uma informação extremamente importante aqui para tomada de decisão, para analisar a performance, se um canal está performando bem, às vezes um produto em um canal específico não performa tão bem por uma política comercial e assim por diante. Então eu consigo tirar todas essas análises aqui através do DRE. Tá? E isso daqui foi uma visão da empresa toda, tá? Eu estou com o resultado inteiro aqui da Campos Alimentos. Eu posso vir aqui também e filtrar. Então, por exemplo, eu quero entender somente, para a minha diretoria, gerar um relatório, somente o resultado de atacado, por exemplo. Então, eu clico aqui, filtro aqui o atacado, salvo e gero um relatório novo e está pronto aqui a minha análise de desempenho do meu canal de atacado. Perfeito, pessoal? O próximo ponto, eu vou voltar aqui lá no início e demonstrar para vocês agora os indicadores. Então, esse processo que a gente fez, de forma automática, o Twizy gerou esses indicadores. Esse nosso primeiro dashboard aqui, ele é padrão. Ele contempla os 5 principais indicadores para tomada de decisão. Então, faturamento, ticket médio, a nossa margem está aqui. Então, chegamos a uma margem de 2 milhões. Tá? O realizado está zerado e o Gaunt está zerado também, porque aqui ele demonstraria o quanto da nossa meta a gente já atingiu. Tá? Então, ele está zerado aqui, mas a gente chegou aqui na margem de contribuição projetada. E aqui também eu tenho uma série de gráficos, sempre comparando o planejado, o realizado e o meu histórico aqui. Tá? Perfeito. Essa visão de gráficos aqui, ela não só é importante para a tomada de decisão da diretoria ou para os relatórios da controladoria e assim por diante, mas também ela é importante porque ela entrega aqui as informações do orçamento de forma muito mais visual, de forma muito mais mastigada. Então, para aquele gestor que ele não tem formação financeira, fica muito mais fácil para ele entender o desempenho dele aqui, entender o papel dele dentro do orçamento, através desses gráficos e desses indicadores. E a gente não precisa só utilizar esse dashboard padrão aqui do Twizy. A gente pode criar N dashboards aqui em cima e acompanhar o desempenho de algum gestor específico, de algum departamento, ou nesse caso aqui, a Campos Alimentos ela acompanha o desempenho somente do varejo. Aqui então ela tem um gráfico de faturamento e um gráfico de margem aqui do varejo e também um gráfico, um dashboard específico para acompanhar o desempenho do mix de produtos dela. Tá ok? Então eu posso criar N dashboards aqui por departamento, por produto, aquilo que fizer sentido para a sua empresa acompanhar aqui no Twizy, ok? Perfeito, pessoal. A gente fez um ciclo de planejamento aqui, a gente projetou receita, deduções e custo. Agora o ponto que eu queria demonstrar aqui para vocês é que nem sempre a projeção ela é tão direta assim. Às vezes a gente precisa fazer algumas análises para a diretoria, precisa entender, às vezes, por exemplo, fizemos esse planejamento e não chegamos numa margem aceitável. A gente viu que com essa projeção de receita, com essas reduções que a gente está trabalhando e com esse custo que a gente vai ter, a gente não chegou numa margem que seja aceitável para 2017. E nesse caso, para não impactar aqui o nosso orçamento base, a gente trabalha aqui na Twizy com o que a gente chama de simulações. Tá? Então eu tenho aqui o meu módulo de simulação, onde eu posso a qualquer momento criar N simulações, quantas for necessárias. Criar, por exemplo, aqui eu só preciso informar uma descrição, então um cenário otimista, por exemplo, tá? Aqui ele me pergunta como vai ser essa simulação, então eu posso criar ela vazia para fazer um orçamento base zero, posso criar uma cópia de uma simulação que eu já criei ou do meu orçamento base, ou fazer um forecast. E daí ele me pergunta aqui de qual cenário eu quero fazer o forecast e de quando até quando para ele jogar aqui o realizado em cima do nosso planejado. E está feito o nosso forecast. Para otimizar o tempo de vocês, eu não vou fazer a criação aqui da simulação. Tá? Eu vou demonstrar aqui, fazendo um exemplo, voltando aqui na parte de receita. Agora imagina então que a gente criou uma simulação aqui. Qualquer alteração que eu faço agora no meu orçamento não impacta mais o meu orçamento base. Tá? Aqui ficam disponíveis todas as simulações que eu tenho para trabalhar. E a sacada agora é a gente trabalhar com índices em cima do orçamento. Então, para a gente não precisar trabalhar conta a conta, por exemplo, para fazer uma projeção aqui simulada, eu vou trabalhar com índices. Então, imagina que a diretoria, por exemplo, quer validar um plano de ação, que ela vai fazer uma política muito agressiva de vendas em cima dos canais de atacado, e ela quer pegar todos os produtos da Campos Alimentos e ela quer simular o que vai acontecer se somente para o atacado
eu tiver aqui um aumento de 5% das vendas a partir de agosto. Então, eu vou vir aqui, vou dizer que eu quero somar um percentual a esses valores que tem aqui do canal de atacado, para todas as minhas combinações, e a partir de agosto, nós vamos ter aqui uma política agressiva de vendas e vamos aumentar em 5% esse volume de vendas. Está pronta a nossa análise, pessoal. Então, o que o Trizi fez aqui? Ele aumentou aqui 5% das vendas somente desse atacado, do meu canal de atacado. Tá? Eu poderia ter feito isso para um produto específico, para todos os canais e assim por diante. Tá? Agora a gente fez uma análise do atacado para todos os produtos. E ele projetou aqui um aumento nas vendas, mas ele já levou isso também para as reduções e para o nosso custo projetado. Então, como ele conhece todas essas peças aqui no Twizy e tudo está conectado, ele já tem o nosso resultado aqui impactado por esse aumento somente nas vendas. Eu trabalhei com índices aqui em cima das vendas, mas eu também posso fazer isso reduzindo, por exemplo, o custo de uma matéria-prima, simulando ali uma negociação com o meu fornecedor, reduzindo uma comissão de um canal específico, assim por diante. Então, essa ferramenta de índices que eu demonstrei aqui para vocês é uma forma da gente trabalhar com o nosso orçamento de forma bem dinâmica, né? Manipulando ele, aplicando percentuais de aumento, de redução em algumas contas específicas, famílias, para a gente enxergar o resultado de forma bem rápida, bem direta e sem precisar trabalhar em muito detalhe aqui da informação. Perfeito. Então, projetamos, a gente viu que talvez não tenha chegado na margem que a gente gostaria, fizemos uma simulação e agora eu vou simular aqui com vocês a próxima etapa de um processo de planejamento completo, que seria o acompanhamento mensal. Então, imagina que chegamos lá no ano de 2017 e agora a gente vai fazer o processo de acompanhamento. Tá? A controladoria ela está cansada de saber como que acontece esse projeto de acompanhamento, esse processo de acompanhamento mensal. Então, todo mês a controladoria precisa puxar as informações do RP, de onde vem o realizado, ou da contabilidade, né? Colocar essas informações na mesma base que foi projetada, comparar o planejado e realizado com os desvios. Se houver desvios grandes nessa planejado e realizado, enviar essas informações para os gestores para que eles justifiquem esses valores e a gente tem uma base de conhecimento em cima desse orçamento. Então, costuma ser um processo bem demorado. Aqui no Twizy, a gente consegue fazer isso de forma muito mais ágil. Tá? Então, o Twizy é uma ferramenta não só de planejamento, mas também de acompanhamento dos resultados. Então, para nós trazermos o realizado aqui no Twizy, a gente tem duas opções. Eu posso ou fazer uma importação por planilha, tá? Onde eu posso simplesmente, lá no meu RP ou na minha contabilidade, exportar essa informação e trazer aqui para o Twizy direto. E o próprio Twizy tem uma ferramenta onde ele vai ler essa planilha e entender quais colunas que fazem sentido aqui para o sistema. Ou eu posso integrar nativamente com o RP da empresa. Então, nesse caso aqui, eu vou simular como se eu estivesse trabalhando aqui com um RP de mercado, com um SAP, com um TOTUS, um Senior ou algum RP de mercado, e eu vou buscar o meu realizado de lá. Então, está tudo configurado no meu banco de dados aqui. Eu vou avançar. Ele vai ler lá do meu banco de dados, do meu RP. Eu vou dizer que vou importar essa informação para o meu realizado. Vou tirar aqui uma coluna do meu header. Está pronto aqui o nosso match já com as informações. Está pronto o nosso match aqui com as informações que vêm do RP e as informações que nós temos aqui no planejamento. E agora eu vou avançar. Ele vai validar os valores. Aqui tem uma conferência para a gente visualizar aqui o razão dos lançamentos que vão vir lá do RP. E agora está pronto a nossa importação. Então, em poucos cliques, eu tenho aqui o planejado e o realizado até março. Tá? E agora vamos pegar um exemplo aqui, que eu tenho uma variação aqui no meu realizado e eu vou pedir para o meu gestor justificar. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu planejado de 300 mil, a gente não alcançou ele, a gente passou ele, vamos fazer agora aqui um processo de justificativa. Tá? Então, o meu gestor aqui, ele está aqui no mês de fevereiro, por exemplo, ele está entendendo aqui que ele superou a meta dele. Tá? E como ele superou a meta, também é interessante a gente pedir para ele uma justificativa para que a gente consiga replicar esse resultado aqui para os próximos meses. Então, eu vou vir aqui em fevereiro e vou adicionar uma justificativa para o canal Carrefour. Eu posso anexar aqui algum documento, alguma memória de cálculo,
para especificar como foi esse desempenho do mês e vai ficar documentado aqui o gestor e a data que ele realizou a justificativa, ok? Então, nós fechamos aqui, aproveitando a projeção de custos variável para 2017, a gente também fez todo um ciclo orçamentário. Então, a gente projetou, nós realizamos simulações de cenários em cima da nossa projeção, fizemos um processo de acompanhamento e de justificativa dos gestores, tá? E está pronto aqui o nosso planejamento de custo variável. Tá ok, pessoal? Bom, a ideia era essa, a gente chegou aqui na projeção de margem, com a projeção de receita, deduções e custo. Agora a gente vai pegar aqui uns minutinhos desse final do Hangout para também responder aqui a algumas perguntas dos telespectadores. Só um minutinho então, pessoal. Então, a primeira pergunta veio aqui do Rogério Oliveira, de Goiânia. Tá? Ele está perguntando, mesmo eu tendo os dados agrupados, é possível realizar a projeção? Então, provavelmente o Rogério está perguntando, né, que ele talvez não tenha essa separação por canal, por produto, por volume e preço. Tá? É possível sim, tá, Rogério, fazer uma projeção com a receita mais fechada, não tendo a diferença ali de produtos, de canal e talvez nem mesmo volume de venda e preço. É possível fazer essa projeção, tá? Mas é claro, quanto maior detalhe você tem, mais trabalho te dá, mas em contrapartida, maior informação você tem para tomada de decisão também, tá? Então é bem importante, você começa simples, né? Começa com a informação que você tem, começa com esses dados agrupados, talvez somente tendo ali a receita por produto, por exemplo, mas conforme você evolui o seu planejamento, você vai tentando abrir mais isso, tá? Abrindo por famílias, abrindo por canais, considerando volume e preço, porque assim você tem uma maior capacidade de análise e de tomada de decisão em cima dessas informações, tá ok? Vamos para a próxima então. A próxima pergunta é do Silvio Marques, tá? Ele pergunta como fazer a projeção de vendas de produtos que têm uma situação muito vinculadas à moda, como é o caso dos produtos que eles vendem, que são calçados femininos. Então, Silvio, a gente sempre fala, né, que no orçamento não tem bala de prata, né? É preciso entender aqui a melhor metodologia de orçamento para cada empresa. No caso de empresas que têm um modelo de negócio mais volátil, então o caso da moda, o caso de startups, por exemplo, que não tem uma previsibilidade assim tão fácil da gente chegar, o melhor é você trabalhar com a metodologia talvez de orçamento contínuo, né? Então aquele orçamento que você projeta conforme vai passando os meses, né? Ou trabalhar mesmo com ciclos menores de orçamento. Então, ao invés de você tentar projetar 12 meses e você vai ter uma variação ali absurda, porque justamente teu negócio é mais volátil, você projeta, por exemplo, 3 meses, 6 meses e vai aprendendo com esse processo para que conforme você, nos próximos exercícios orçamentários, você tenha mais precisão. Tá? Mas a gente sempre comenta aqui que o orçamento, a única certeza que você tem é que você vai errar, seja para mais ou seja para menos. Mas conforme você faz esse processo ano a ano, você consegue ter, né, uma aferição muito melhor dos seus números e vai reduzindo aí essa taxa de erro que você pode ter no teu orçamento. O Silvio também perguntou como que a gente faz para fazer a projeção de vendas quando o mercado está recessivo, né? A gente está nessa situação econômica muito complicada que a gente tem. Então tá, Silvio, a gente brinca aqui na Twizy que receita resolve todos os problemas, né? Receita resolve tudo. Então, ao invés de tentar enxugar muito custo, enxugar muitas despesas, se você sabe que você tem uma margem boa, então aquilo que você vende deixa dinheiro para contribuir para pagar as despesas fixas da empresa e assim por diante, foca em vender. Foca em entender o que está performando bem em termos de produto, em termos de canais, foca em otimizar isso ao máximo e colocar a tua operação de vendas para rodar. Tá? Assim, a gente fala aqui que vendas resolve tudo. Então, não perde tanta energia tentando enxugar, tentando cortar despesas. Se tu sabe que tem uma boa margem, e daí, claro, para isso você tem que entender a sua projeção de vendas e assim por diante, foca em vender mais. Foca em investir no canal que está performando, no produto que está performando e tentar ganhar com a margem, ganhar no volume. E a última pergunta aqui, pessoal, depois eu vou responder todas as perguntas individualmente, tá? Ou se vocês quiserem me enviar por e-mail também, fiquem à vontade. Então, a última pergunta para a gente encerrar aqui é da Ciana Lobato. Ela pergunta como que eu faço o cálculo do ponto de equilíbrio para uma empresa que teve um faturamento de quase 1 milhão em 3 meses do ano
e cerca de 100 mil nos outros meses. Então, Ciana, aqui a gente abordou aqui especificamente a parte de custo e maior de contribuição, tá? Para sanar essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco mais profunda. A gente vai elaborar aqui um outro webinar da Twizy para falar especificamente de ponto de equilíbrio, tá? Então em breve a gente te informa aí da data de lançamento desse webinar e a gente vai abordar especificamente esse ponto e daí acho que vai ficar bem mais claro aí para você, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, tá? Nós tivemos aí mais de 100 participantes ativos aí no nosso conteúdo. A gente fica muito feliz aqui, agradece a participação de vocês, espero que tenham gostado e a gente lhe mantém informado aí dos próximos hangouts, dos próximos webinars para a gente conversar mais um pouco, tá ok? Espero que tenham gostado, pessoal, e um bom planejamento aí para 2017. Um abraço.